Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação, mais um momento em que nos encontramos para conversar com o Senhor na palavra de Deus. Hoje, terça-feira da quarta semana da quaresma, tivemos um salto de alguns dias aí, mas é porque eu estava em retiro e por conta disso não consegui gravar, não consegui preparar as meditações, mas cá estamos de volta, não se preocupem, continuaremos com as nossas meditações e continuaremos nos entregando mais e mais ao Senhor na Santa Eucaristia, na Santa Palavra, que vocês possam também buscar, vocês possam querer mergulhar e que isso se torne cada vez mais um hábito nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Que hoje possamos então abrir os nossos corações, deixar o Senhor vir falar conosco e deixar que Ele venha nos ensinar através de suas santas escrituras. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Primeira leitura, Ezequiel capítulo 47. Naqueles dias, o anjo fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu a vi água jorrando do lado direito. Quando o homem saiu na direção leste, tendo uma corda de medir na mão, mediu 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos tornozelos. Mediu outros 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos joelhos. Mediu mais 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me à cintura. Mediu mais 500 metros e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas haviam crescido tanto que se tornaram um rio impossível de atravessar a não ser a nado. Ele me disse: "Viste, filho do homem?" Depois fez-me caminhar de volta pela margem do rio. Voltando, eu vi junto à margem muitas árvores de um e de outro lado do rio. Então ele me disse: "Estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento, as suas folhas serão remédio." Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Conosco está o Senhor do Universo, nosso refúgio é o Deus de Jacó. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto. Mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplar os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos.
De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem, que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: Levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado. Não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou disse: Pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: Quem é que te disse: Pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem foi, pois Jesus tinha se afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e disse-lhe: Eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, uma leitura um tanto quanto ousada, digamos assim, é muito interessante perceber como Jesus ele se entrega, se lança realmente na forma de mudar completamente e de afrontar, no sentido de confrontar mesmo, né? Melhor dizendo, confrontar os fariseus, confrontar os mestres da lei que queriam controlar tudo, absolutamente tudo. E aqui eu quero trazer para nós uma reflexão um tanto quanto talvez diferente, porque eu não vejo essa discussão ser frequente na maioria dos lugares. Mas pare e pensa. Quantas e quantas vezes você já esteve no seu grupo, seu movimento, sua pastoral? Quantas e quantas vezes você já esteve numa igreja onde você tinha a sensação de que você tem a sensação de que tudo está muito mecânico? Quantas e quantas vezes você já esteve num encontro da igreja onde servir o Senhor parecia algo robótico? Onde? É algo a se pensar, é algo a se considerar, que é preciso entender que estamos cada vez mais tornando a igreja um lugar burocrático, quando na verdade o Espírito Santo ele é completamente livre, e ele precisa ser livre, ele precisa sair de uma caixa. O Espírito Santo é Deus, e não é o ser humano que vai deixá-lo dentro de uma caixa para que ele seja enquadrado e ele seja recortado nas suas ideias, recortado na sua forma de fazer, na sua forma de ser. Não é o ser humano que vai conseguir guardar o Espírito Santo dentro de uma caixa. Por que eu digo isso? Porque o mesmo Deus que criou o mundo em 6 dias, o mesmo Deus que deu o descanso, que descansou e contemplou a sua criação no 7º dia, o mesmo Deus também pode muito bem fazer obras em dia de sábado, se Ele quiser. E quantas e quantas vezes nós estamos nessa situação, né? Nós vemos essa situação onde falam isso, falam aquilo, pode isso, não pode aquilo, e a pessoa que poderia ser livre no Espírito Santo para fazer um encontro magnífico, para promover um encontro magnífico, ela vai sendo cortada, podada, até ficar enquadrada num molde que não deveria ser real, nem deveria existir. Por que eu digo isso? Porque no fim das contas, quantas e quantas vezes você está igual a Ezequiel? Ezequiel tem aquela visão, e no início, quando você está passando por essa situação, né, você começa a frequentar um grupo, e aí você anda 500 metros e a água está dando nos seus tornozelos.
A água do Espírito Santo está dando nos seus tornozelos. Aí você continua caminhando, você continua participando dos encontros, anda mais 500 metros, agora a água está batendo nos seus joelhos. Aí você continua participando, continua caminhando mais 500 metros, atravessa a água e ela chega agora na sua cintura. Percebam que, até certo ponto, 500, 1.500 metros, 1,5 km, ei! Ezequiel, na visão, ele simplesmente se arrasta. Ele está se arrastando. Demora para ter profundidade. Por que demora para ter profundidade? Porque não conseguem se libertar desses moldes, não conseguem se libertar dessa burocracia toda, a igreja se tornando burocrática. Se você quer sair de um grupo e vai para outro, você precisa ter até um documento. Se você quer fazer isso, quer fazer aquilo, você tem que pedir permissão. E na maioria das vezes não deixam você fazer. Aí você não reza, os outros não rezam. Não estou dizendo que você tem que fazer as coisas a bel prazer, não é isso. Estou dizendo que ninguém está se deixando ser levado pelo Espírito Santo completamente. Ninguém está mergulhando de fato. Quanto nós estamos mergulhando de fato? Você talvez esteja achando que está progredindo na vida espiritual, mas talvez, e só um talvez, você esteja caminhando igual a Ezequiel. De 500 em 500 metros, 1 centímetro de água sobe. Mas não banha teu corpo. Você não mergulha na água do Espírito. Você não mergulha na água do Espírito. Você não mergulha nessa água santificante, purificante. E só depois de muito tempo, só depois de muitas medidas, só depois de muito avanço, a muito custo, aí sim aparecem as águas profundas. As mesmas águas que poderiam estar na sua frente, lá atrás, quando você começou a caminhar, mas você não abriu o teu coração. O grupo onde você está é um grupo completamente engessado, não tem profundidade também. O lugar onde você está talvez seja um lugar completamente engessado, não tem um pingo de espiritualidade, não tem um pingo de catequese mínima. E aí você não consegue mergulhar também, as pessoas ao teu redor não conseguem mergulhar também, não conseguem ter uma vida profunda no Espírito Santo, não se banham. As águas não recobrem. As águas não recobrem. E aí quando finalmente chegam nas águas profundas, quando Ezequiel, no versículo 7, ele percebe que existem árvores de um lado e de outro do rio, isso significa dizer que aquela parte do rio é fértil. Quando finalmente chegou na parte fértil do rio, então o anjo do Senhor fala para Ezequiel: Viste, filho do homem, estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. 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 No fim das contas, toda a água que você atravessou, toda a água por onde você caminhou, elas vão para uma mesma direção. Ou seja, a água da sua vida espiritual, ela é levada para uma mesma direção, que é o céu. E lá se tornará saudável. Olha só. Tem um mesmo fim, um mesmo objetivo final. Onde o rio chegar, versículo 9, todos os animais que ali se movem poderão viver. Peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde. Percebam que o anjo, em momento algum, ele fala das águas onde eles estão, das águas por onde Ezequiel caminhou. Ele está falando lá, à distância, longe. Ali desembocam as águas que trazem saúde. Meu irmão, minha irmã, nesse período quaresmal, o quanto você está avançando espiritualmente e até que ponto esse anjo está falando das águas da tua vida. Você chegou nas águas que trazem saúde, nas águas que te lavaram, nas águas que te batizaram no Espírito Santo? Ou você ainda está igual a Ezequiel no início dessa visão, se arrastando no raso, se arrastando na superfície e achando que está se banhando?
do amor de Deus. Talvez você esteja se enganando sem perceber. Talvez você até goste desse conforto teu, que não avança em nada na tua espiritualidade. Mas não avançar na espiritualidade é não querer ter vida no Espírito. Não querer ter vida no Espírito é não querer estar com o Espírito de Deus. E se você não quer estar com o Espírito de Deus, o que você vai fazer no céu? Santa Teresa dos Anjos dizia isso. Quem não amou Deus na terra, o que vai fazer no céu? Perder tempo? O que vai fazer no céu se não sabe amá-lo? De nada adianta. E aí, versículo 12: nas margens junto ao rio de ambos os lados crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Quando você chegar nesse lugar onde as águas são saudáveis, onde as águas vão te batizar de fato, onde você vai mergulhar, onde você vai ser banhado completamente, as árvores de ambos os lados são frutíferas, ou seja, de todas as direções você vai ver pessoas que também se batizaram nesse mesmo Espírito e se tornaram frutíferas. Quando você finalmente chegar em um lugar onde existe profundidade espiritual, então todos os lugares, todas as pessoas, todas as árvores ao redor vão ser frutíferas. Frutíferas. Suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão, cada vez darão novos frutos. Pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Essas águas profundas, de fato, saem do santuário. Santuário no singular, ou seja, o santuário maior. O templo de Deus. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Remédio. A partir do momento em que nós mergulhamos, todos os nossos frutos de fato são frutos da palavra de Deus. E as folhas, os sinais, aquilo que nós portamos, aquilo que nós carregamos em nós, as marcas da vida com Cristo, isso será remédio para as pessoas ao nosso redor, porque elas vão ver no nosso testemunho, naquilo que nós fazemos, reflexo do Cristo, de fato. Então nós precisamos começar a compreender isso. Nós precisamos começar a compreender isso. O Salmo ele se complementa com a primeira leitura justamente por isso. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus. Esse rio, por mais que você esteja se arrastando, esse rio por onde você está caminhando, no raso ainda, ele vai chegar na cidade de Deus mais cedo ou mais tarde. O caso, meu irmão, minha irmã, é que você precisa querer ser batizado o quanto antes para que você chegue à cidade de Deus logo. Para que você alcance a morada do Altíssimo logo. Eu não estou dizendo que você precisa querer morrer logo para ir para o céu. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você querer ter uma vida com o Espírito profunda, verdadeira, genuína. Um batismo no Espírito Santo que realmente te leve a algo mais profundo, algo que tem profundidade e não fica te se arrastando espiritualmente. Um lugar que não é frio espiritualmente, mas que de fato exala esse fogo do Espírito Santo. Um lugar onde você realmente é lavado, purificado, transformado. Onde a experiência com o Senhor é uma experiência diferente. Você sai diferente. E aí vem o Salmo, e ele completa isso dizendo realmente: venham ver, contemplem os prodígios de Deus. Percebam, para sair dessa zona de conforto é preciso ter uma ação. E aí quando você deseja realmente, você quer, você vai lá e faz. Venham ver. Você quer ver? Você quer contemplar os prodígios de Deus? Então você precisa sair dessa zona de conforto e você precisa ir. Você precisa ir. Para alcançá-lo, para tocá-lo, para estar com Ele. E é justamente isso que o Senhor quer falar nesse Evangelho. Porque, meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje, o Senhor, ele faz essa pergunta para o paralítico, justamente para que nós possamos entender que antes de qualquer coisa, mais uma vez, o Senhor não vai invadir teu coração, o Senhor não vai te obrigar a se converter, o Senhor não vai te pegar pelo braço e vai te conduzir forçado. Jamais. Ele é educado e te dá liberdade para escolher se você quer, se você não quer, quando você não quer se converter.
Quando você quiser a cura, Ele vai te curar. Quando você realmente quiser ser libertado, Ele vai te libertar. E aí vem o Senhor Jesus, versículo 6, e fala: queres ficar curado? Percebam, Jesus ele não chega simplesmente, tem misericórdia daquele paralítico e diz: eu quero te curar. Não, ele não fala isso. Jesus quer curar, ele sempre quer curar, ele sempre quer libertar, ele sempre quer cuidar de nós. É a questão: até que ponto eu quero ser curado? Até que ponto eu quero ser cuidado? Então é Jesus quem está perguntando para cada um de nós agora: queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Percebam que não foi a pergunta que Jesus fez. O paralítico respondeu com uma desculpa para uma pergunta que Jesus não fez. Quantas e quantas vezes nós somos assim? Jesus faz uma pergunta, Jesus fala uma coisa para a gente, Jesus fala A gente responde B, quando a resposta tinha que ser A. Nós tínhamos que dizer algo, uma pergunta muito simples: queres ficar curado? Sim ou não? O que nós devemos responder então, meu irmão, minha irmã? O que você está querendo responder, afinal de contas? E você vai continuar dando desculpa? Você vai continuar inventando moda? Você vai continuar correndo de um lado para o outro sem querer responder de forma direta? Não tenho ninguém que me leve à piscina. Você não precisa ir até a piscina. A piscina nem é profunda. A piscina nem é funda. E talvez a piscina seja justamente para aqueles que nem estão desejando se abrir. A piscina talvez seja para aqueles que nem estão desejando uma vida profunda. Jesus é de onde jorra a água viva, como nós já escutamos em alguns domingos atrás. Jesus é a fonte da água viva. Com ele é diferente. Muito diferente. Tanto é que, no versículo 8, Jesus diz: levanta-te. Ele dá uma ordem: pega a tua cama e anda. É como se literalmente Jesus estivesse cortando todo e qualquer tipo de desculpa daquele homem. Ele estivesse dizendo: para de dar desculpa. E perceba, descubra, entenda quem de fato tem o poder aqui. Não são as águas, não é o anjo que desce e toca na piscina de Betesda, não é. Quem de fato tem o poder é Deus. E Jesus, o próprio Deus, está diante de cada um de nós, esperando nós respondermos para Ele: sim, Senhor, eu quero ser curado. Eu quero ser curado. Me ajuda a pegar minha cama. Me ajuda a pegar minha maca. Me ajuda a pegar meus pesos. Me ajuda a pegar meus fardos. E caminhar. E caminhar. Para que eu pare de dar desculpa. Para que eu pare de ficar parado. Para que eu pare de ficar parado. Para que eu saia dessa zona de inércia. Para que eu saia dessa zona de estática. Não. Já chega de ficar parado. É hora de levantar. Decidir ser curado. Decidir ser libertado de todo e qualquer tipo de opressão, de todo e qualquer tipo de situação, em nome de Jesus. E que a partir de agora, como diz Jesus no versículo 14, decidir não pecar mais, para que não aconteça coisa pior com nossas vidas. E que assim nós possamos ser mais profundos na vida com Deus, curados completamente de tudo aquilo que nos oprime, de tudo aquilo que nos atrapalha, de tudo aquilo que não nos deixa ir para águas mais profundas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado com sua Mãe Maria Santíssima, seu Paizinho, São José. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso sejam derramadas sobre cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, a paz do bom Deus permaneça em vossos corações e até o próximo momento de meditação da palavra.